fé, ó meu irmão. Ele tá na mangualha. Ele tem uma solução. Cristo, Cristo, amor da minha vida. Momento da Palavra. Muito bem, queridos irmãos, amigos ouvintes, momento especial, momento da palavra. O Senhor Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e o versículo 14. Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A famosa e conhecida parábola dos talentos. Queridos irmãos, nos diz a palavra do Senhor no versículo 14 que um certo homem, ele pegou os seus bens e entregou na mão dos seus servos e foi para um lugar distante. E nos diz a palavra do Senhor que este senhor, este dono, este proprietário, ele chamou um dos seus servos e disse: olha, eu vou fazer uma viagem, eu vou me ausentar e eu preciso que você tome conta para mim destes 5 talentos. E quando eu voltar, a gente acerta as contas. Nos diz também a palavra do Senhor que este mesmo Senhor chamou outro servo seu e disse: olha, está aqui nas tuas mãos, eu quero entregar 2 talentos. E quando eu voltar, a gente acerta as contas. E chamando um terceiro servo, de igual modo ele falou: olha, estou indo para um lugar distante, não sei qual é o dia, qual é a hora que eu irei voltar, mas eu sei de uma coisa: eu estou te entregando 1 talento. E quando a gente voltar, a gente vai fazer a prestação de contas. Queridos irmãos, nos diz a palavra do Senhor que este homem, este dono, este proprietário, este senhor, ele chamou os seus servos e entregou na mão deles os seus bens, no objetivo de que eles cuidassem, no objetivo de que eles zelassem, no objetivo de ter resultado. Acontece que aquele que recebeu 5 talentos, ele trabalhou com aqueles 5 talentos, ele fez com que aqueles 5 talentos se transformassem em 10 talentos. Ou seja, ele dobrou aquilo que lhe foi entregue. Ou seja, ele multiplicou aquilo que lhe foi entregue. Ele cuidou de tal maneira dos bens do seu senhor, do seu patrão, do seu chefe, do seu dono.
ele zelou com tanto cuidado, com tanto empenho, ele trabalhou com tanta maestria, com tanto compromisso, com tanto empenho, que ele conseguiu dobrar. Ele recebeu 5 e fez transformar em 10. De igual modo, nos conta a palavra do Senhor que aquele que recebeu 2 talentos também trabalhou, também se esforçou, também suou, também produziu, também fez com que aqueles talentos se multiplicassem, também deu o máximo de si para que pudesse haver uma multiplicação, para que pudesse haver um aumento patrimonial, pois ele havia recebido 2 talentos e ele agora trabalha com empenho, com afinco, com vigor, no intuito de fazer com que aqueles talentos se multiplicassem, de tal maneira que ele recebeu 2, ele agora fez com que os 2 virassem 4, ou seja, multiplicou, dobrou aquilo que ele havia recebido. Porém, meus amados e queridos irmãos, para decepção daquele senhor, para decepção daquele patrão, para decepção daquele dono, daquele proprietário, chegou o terceiro servo. E de igual modo, o patrão, o dono, o proprietário, esperava que acontecesse com o terceiro o que havia acontecido com o primeiro e também o que havia acontecido com o segundo. Mas, meus queridos irmãos, o terceiro servo decepcionou o seu senhor. O terceiro servo desagradou o seu senhor. O terceiro servo deixou o seu senhor decepcionado. Por quê? O que ele fez? Ele pegou o único talento que ele recebeu e, ao invés de fazer como os outros, de trabalhar, de se esforçar, de batalhar, de se empenhar, de dar o melhor de si, para que pudesse aumentar o que ele havia recebido, para que ele pudesse multiplicar o que ele havia recebido, sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez, meus irmãos? Você sabe, é claro, você lê a Bíblia. Ele cavou um buraco na terra, pegou aquele talento e enterrou. E ficou à mercê. E ficou aparentemente tranquilo. E ficou aparentemente sossegado. Quer dizer, ele enterrou o talento, marcou o lugar para não perder, identificou aquele lugar com alguma coisa para que, quando o Senhor voltasse, ele fosse prestar as contas. E nos diz a palavra do Senhor que o senhor daquele terceiro servo, bem como o senhor do segundo servo, bem como o senhor do primeiro servo, falou assim: muito bem, chegou o momento, chegou o dia, vamos acertar as contas. E ali, meus irmãos, meus amigos, ouvintes e também você que nos assiste pelo Facebook na página Cristo Amor da Minha Vida. Estamos ao vivo na página Cristo Amor da Minha Vida. Ele levou o Senhor lá e disse: olha,
Está aqui o seu talento. Está aqui aquilo que você me entregou. Está aqui o teu dinheiro. Porque talento aqui na Bíblia era uma quantidade de dinheiro. Talento aqui na Bíblia era uma grande quantidade em ouro. Ou seja, dinheiro. E aí o Senhor olhou para ele e falou assim: mas rapaz, eu não estou entendendo. O primeiro servo, eu entreguei 5 talentos e ele trabalhou e dobrou. O segundo servo recebeu 2 talentos. Ele também trabalhou e dobrou. E você recebeu 1 talento e você está me devolvendo 1 talento? O que que você fez? Você ficou dormindo? Você não trabalhou? Qual é a sua justificativa? Qual é a sua explicação? E diz a Bíblia, meus irmãos, que aquele servo falou assim: olha, como eu sei que o Senhor é muito rígido, como eu sei que o Senhor ceifa aonde o Senhor não planta, eu fiquei com medo e aí eu fui e enterrei o talento que o Senhor me deu. Aí, meus amados irmãos, o Senhor destes 3 servos chamou e os colocou ali naquela situação e disse para o servo de número 1: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Virou para o seu segundo servo e disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste colocado, mas foi fiel, sobre o muito te colocarei. Mas para o terceiro servo, ele disse: servo mau, servo negligente, servo incompetente, servo infiel, servo desqualificado. Por que não dizer servo medroso? Por que não dizer servo preguiçoso? Por que não dizer servo acomodado? Por que não dizer servo inútil? Por que você não trabalhou com o talento que eu te dei? Por que você não trabalhou com o dinheiro que eu te dei? Já que você tinha medo de trabalhar, você colocasse nos bancos, nas mãos dos banqueiros, que eles trabalhariam e me dariam lucro. Servo mau e infiel, até o que lhe foi dado será tirado. Queridos irmãos, talento na Bíblia aqui quer dizer dinheiro, money, cash, grana, real, dólar, euro. Mas, traduzindo para a linguagem espiritual aqui, o talento pode ser a vocação. O talento pode ser o dom. O talento pode ser o chamado. O talento pode ser as habilidades que lhe foi dada. O talento pode ser o bem que Deus lhe deu, que é a vida. E eu pergunto a você que me assiste, eu pergunto a você que me ouve, o que é que você tem feito com os talentos que o Senhor te deu? O que é que você tem feito com os dons que Deus te deu? O que é que você tem feito com a vocação que Deus te deu? O
que é que você tem feito com o chamado que Deus te deu? O que é que você tem feito com a vida que Deus te deu? Você tem trabalhado as habilidades que Deus colocou na sua vida? Você tem feito que os dons que Ele te deu tenham se multiplicado a ponto de abençoar outros também? Ou você fez, ou você está fazendo, ou você fará como este terceiro personagem. Enterrou o seu talento. Veja bem, meus irmãos, quem trabalha com talento que recebe, não tem tempo a perder. Quem trabalha com talento que recebe, não tem tempo para murmurar. Quem trabalha com talento que recebe, não tem tempo para maldizer. Quem trabalha com talento que recebe, não tem tempo para criticar. Está ocupado, está trabalhando, está produzindo. Agora, quem enterra o talento, tem tempo de sobra. Tá folgado, enterrou. Não tem responsabilidade para trabalhar. Não tem responsabilidade para produzir, para aumentar. Aí, olha para você ver aqui. Qual foi o critério deste Senhor para distribuir perante os seus servos os seus talentos? Quais foram os critérios? Os critérios usados pelo Senhor entregar os bens para estes três servos, quais foram? Foi a amizade? Não, o Senhor não entrega talento por amizade. O talento foi entregue pelo parentesco. Ah, é meu parente, vou entregar os bens? Também não. Ah, é meu amigo, eu vou entregar meus bens para ele tomar conta? Não! O critério usado pelo Senhor aqui foi a capacidade que cada um possuía. Aquele que tinha capacidade para administrar 5, foi-lhe dado 5. Aquele que tinha capacidade para administrar 2, recebeu 2. E aquele que tinha a capacidade para administrar 1, foi-lhe dado 1. Ou seja, quando o Senhor, Ele vai distribuir os seus talentos, quando o Senhor, Ele vai distribuir os seus dons, quando o Senhor, Ele vai distribuir a vocação, o chamado, Ele não olha para a aparência, Ele não olha para o parentesco, Ele não olha para a situação financeira, para o grau de escolaridade. Embora é necessário o ser humano se preparar, estudar, esforçar, produzir, mas o Senhor olha para a capacidade. Por que para a capacidade? Porque é Ele mesmo quem capacita. A um, Ele deu capacidade para governar 5 talentos. A outro, Ele deu capacidade para governar 2 talentos. Mas a outro, Ele deu capacidade para governar 1 talento. É como na parábola do semeador. Um saiu a semear, colheu na proporção de 1 por 30. Outro saiu para semear, colheu na proporção de 1 por 60. Outro saiu para semear e colheu na proporção de 1 para 100. Ou seja, cada um tem um chamado. Cada um tem uma vocação. Cada um tem um dom. Cada um tem um talento. Agora não importa se você recebeu 5 ou se você recebeu 2
ou se você recebeu apenas um. O que importa é: o Senhor confiou em você. O Senhor investiu em você. O Senhor acreditou em você. O Senhor capacitou a você. Mas o que você está fazendo? Não, irmão, eu estou trabalhando. Eu estou multiplicando aquilo que Deus me concedeu. Amém, glória a Deus. Ah, irmão, eu estou parado. Eu estacionei. Eu peguei os meus dons. Eu peguei o meu chamado. Eu peguei a minha vocação. Eu peguei o meu ministério. Eu peguei as minhas habilidades e enterrei. Saiba que hoje é dia de você ir lá onde você enterrou os seus talentos. Hoje é dia de você ir lá onde você deixou a sua capacidade, a sua vocação, e ir lá desenterrar e começar a trabalhar e começar a produzir. Porque o Senhor está vindo para o acerto de contas. E Ele vai chamar a cada um para resolver, para acertar aquilo que Ele nos entregou. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, desenterra hoje o teu talento. Desenterra hoje o seu chamado. Desenterra hoje a sua vocação. Desenterra hoje o seu dom e vamos trabalhar em prol do reino de Deus. Ah, mas tem isso. Ah, mas tem aquilo. Ah, mas fulano. Ah, mas beltrano. Ah, mas ciclano. Azar, meu irmão. Olha para Jesus. Olha para Cristo. Olha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, faça dele o seu modelo, faça dele o seu exemplo. Ele acreditou em mim, Ele acreditou em você, Ele acreditou em nós. Então vamos trabalhar, vamos produzir, vamos multiplicar o que o Senhor nos entregou. Desperta hoje, tu que dormes. Desperta hoje, tu que estás parado. Desperta hoje, tu que enterrastes o teu talento. E coloca eles para trabalhar em prol do reino de Deus. Porque o Senhor espera, aleluia, é que venhamos trabalhar e que venhamos produzir. As horas não nos permitem ir mais além, mas que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais profundo no seu coração, e que você possa ouvir a voz do Senhor, e desenterrar os teus talentos, e se colocar à disposição do reino de Deus, para fazer acontecer de acordo com o seu chamado, de acordo com o seu dom, de acordo com a sua capacidade. Pois Ele mesmo, diz a Bíblia, a uns Ele deu para pastores, doutores, mestres, apóstolos, profetas, enfim, o Senhor, Ele deu um talento, uma vocação para cada um. Embora a gente sabe que tem uns aí que não foi colocado pelo Senhor, a gente sabe disso. Embora a gente sabe que os critérios às vezes aí é familiar, é financeiro, é amizade, capacidade e dom, às vezes fica de fora. Só, meu irmão, minha irmã, o Senhor lá em cima está vendo. Aquele ou aquela que está na posição por amizade, por parentesco,
por condições financeiras, mas que não está pelo chamado, pela vocação, o Senhor vai vir depois para acertar as contas. É simples assim. Não estou dizendo com isto que quem é parente, ou quem é amigo, ou quem tem dinheiro não pode ser chamado. Pode sim. Agora, os critérios que tem que ser levados em consideração não são apenas esses. Os critérios que são levados em consideração deve ser o chamado divino e não o chamado humano. O próprio profeta Samuel, quando chegou na casa de Davi, vocês conhecem a história? Olhou para os soldados, irmãos de Davi, grande, forte, musculoso, habilidoso, com armadura. Falou: certamente estou perante o ungido do Senhor. Foi lá, catou o compartimento de óleo. Quando foi ungir, o Senhor bradou do céu, falou: epa! Quem te falou que meu ungido é esse aí? Quem te falou que eu olho pela aparência? Quem te falou que eu tô chamando é esse aí? Na hora, o profeta Samuel foi repreendido e Davi, que estava lá no fim do mundo, no pasto, cuidando das ovelhas do pai, trabalhando com o talento que Deus tinha te dado, que era pastorear, que era cuidar do rebanho, foi trazido perante a mesa e ungido rei de Israel. Infelizmente, muitos homens que estão na liderança esquecem do acontecimento de Samuel com Jessé, com Davi, com Abinadab, enfim. Mas Deus lá em cima está vendo tudo. Contudo, meu irmão, produza, trabalhe, e o Senhor fará com que os seus talentos se multipliquem. É 5, faça virar 10. É 2, faça virar 4. É 1, faça virar 2. Agora não enterre não. Não enterre não, porque aí você vai decepcionar o seu Senhor. Trabalhe, produza. Não desanime, não esmoreça, não baixe a cabeça. Continue trabalhando e os resultados virão. Continue trabalhando e os resultados virão, em nome de Jesus.